Se você não está sabendo que o Alexandre de Moraes está sendo processado lá nos Estados Unidos, então você está desatualizado. Veja aqui, ontem o pessoal da CNN entrevistou o advogado que está representando lá o processo que está correndo contra ele. E eu vou pôr aqui o trecho para vocês assistirem. Se vocês não assistiram, vocês vão ter essa oportunidade. O advogado é safo e ele cita os erros que o Alexandre de Moraes fez por ter imposto, né? Não é proposto, ele não propõe nada, ele impõe, né? Ele impôs sanções em empresas americanas lá dentro dos Estados Unidos. Não é nada relacionado aqui ao Brasil. É lógico que não podia, também não tem noção, não tem nexo, né? Se ele não pode ir lá, a gente não pode. Se o Alexandre não pode ir lá, eles também não podem cá, né? Mas o cara é tão soberbo, que ele impôs, né? Ele impôs sanções lá, em empresas lá, nos Estados Unidos, contra os residentes americanos de lá. Então vamos escutar aqui a entrevista do cara. É impressionante, cara. Que representa Donald Trump e a empresa Hubble no processo contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu agradeço pela presença aqui no Arena. Muito boa noite, doutor. Boa noite, obrigado por ter me convidado. Eu também recebo aqui a nossa Jussara Soares. Obrigado pela presença, viu, Jussara? Boa noite, doutor. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Doutor, de que forma Alexandre de Moraes teria violado as leis norte-americanas? É muito simples e claro. O ministro do Supremo tem 3 caminhos para assistência judicial nos Estados Unidos e para fazer cumprir uma ordem judicial brasileira nos Estados Unidos. Tem um tratado de assistência legal mútua entre o Brasil e os Estados Unidos, feito desde o ano 2001, se não me engano, no qual a Autoridade Central Brasileira, o Ministério da Justiça, o STF encaminha o mandado para o Ministério da Justiça em Brasília, o Ministério da Justiça encaminha o mandado para o Departamento de Justiça em Washington, é recebido por uma unidade especializada que recebe MLATs, né, pedidos de assistência do mundo inteiro, encaminha, se cumpre com as leis dos Estados Unidos o pedido, é só encaminhado para o distrito correspondente, nesse caso Tampa, e aí pode ser servida e feita cumprir a ordem judicial. Esse é o principal caminho e o mais comum que é utilizado em todas as investigações criminais. Também tem a Convenção da Haia e também tem um sistema que é utilizado menos em investigações criminais, que é cartas rogatórias. Então, você tem 3 caminhos juridicamente válidos, com consentimento do governo dos Estados Unidos para fazer isso. O que acabou acontecendo aqui foi que o gabinete do ministro, primeiro, se aproximou aos ex-advogados brasileiros da Rumble no Brasil e, pelo que foi informado a nós, demandou que esses advogados sejam recontratados pela Rumble para o propósito de receber o mandado sigiloso. Eu não vejo isso como algo válido. A Rumble não tem presença nenhuma no Brasil. Olha o que ele acabou de falar. O cabeça exigiu que a Rumble, que é uma empresa que ela chegou a atuar aqui no Brasil por um certo período, era uma concorrente lá, era uma alternativa à censura que estava ocorrendo no YouTube, né? Ainda ocorre. Mas ela não tem representante, nunca teve escritório, nada aqui, entendeu? O cara usa o serviço de lá de fora. Ele estava exigindo, o cabeça, que a Rumble contratasse os advogados para receber a imposição dele. Você pensa num cara arrogante, cara. Tem funcionários, não tem operações, não tem negócios, não tem contas bancárias, não tem nenhum papel no Brasil. Olha lá, não tem nada aqui. E ele quer que contrate para receber o papelzinho dele, entendeu? Porra. E após essa jogada não ter sido exitosa, o gabinete do ministro simplesmente encaminhou um e-mail ao endereço de e-mail legal@rumble.com, que se encontra na Flórida. Infelizmente, isso não é uma forma válida
de fazer cumprir uma ordem judicial brasileira nos Estados Unidos. Isso que dispara esses assuntos de soberania digital que estamos falando. Por quê? Porque a ordem, como foi descrita no complaint, né, na denúncia no Fórum Federal em Tampa, demanda que a Rumble aplique medidas de censura sobre uma pessoa que não tem sido identificada, mas que é residente dos Estados Unidos. Então, você está demandando que uma empresa americana, sem operações nem contatos com o Brasil, censure as contas de um residente dos Estados Unidos, por razões que não foram explicadas, mas você pode chegar às suas próprias conclusões. E também veja bem, o que ele falou aí? Esse cara que ele falou, ele não citou o nome, é o Alan dos Santos, entendeu? O que o cabeça quis? Censurar o Alan lá nos Estados Unidos, da empresa Rumble, que está lá nos Estados Unidos. E o cara é residente, ele tem green card já, ele é residente permanente nos Estados Unidos. O cabeça, inclusive, já solicitou como é que fala? A extradição, mas não consegue, entendeu? Os caras estão cagando e andando pro cabeça. O Interpol falou, não vou bloquear, não vou pôr sinal vermelho, não vou pôr nada, alerta laranja, porra nenhuma, você tá louco. O que você não tem fundamento o que você tá falando aí, né? Então, que acontece? Olha o que ele quis fazer, a arrogância enorme do cara. Não sei como cabe uma arrogância tão grande. Ele quis cercear a liberdade de um residente americano lá nos Estados Unidos através de uma empresa americana lá nos Estados Unidos. É muita, cara. E você acha que é normal? Porra, não é normal um cara desse. Também foi solicitado que a Rumble bloqueie o fluxo de fundos desde a Rumble e desde todos os contribuidores, quem faz propaganda, etc., com essas contas, para o usuário. Ou seja, cortar o fluxo de fundos de uma empresa americana a um usuário residente nos Estados Unidos. Então, você já pensou? Olha isso. Para propósito da lei, um usuário americano, qualquer pessoa que se encontra fisicamente dentro do território nacional dos Estados Unidos está protegida pela Constituição dos Estados Unidos. Olha, porém, você viu que aplica legal? a primeira emenda. O mais preocupante disso é que essa pessoa já teve um pedido de extradição pelo ministro, que foi recusado pelo governo dos Estados Unidos. É isso aí. É o Alan dos Santos. Pediu extradição, pediu escambau. Não adianta. O cabeça não tem como pegar o cara. O cara tá certinho. Não adianta, esquerdista, chora, viu? Pode chorar, aqui não pega, não. E após isso, fazer um e-mail, mandando um mandado por e-mail com certas ameaças que vocês podem se imaginar, estão descritas na denúncia, mas se não é cumprido em 2 horas, você pagará uma multa de X, você será, vamos pagar o serviço no Brasil de formas não especificadas. Então, uma série de ameaças. Se esses mandados tivessem sido feitos pelo Emelati, também é extremamente provável, quase certeza absoluta, que teriam sido recusados pelo governo dos Estados Unidos. Óbvio, tudo legal. Então, essa é a grande questão. E isso foi o que disparou a Trump Media e a Rumble acionar o processo para falar a censura para aqui, a censura para a nossa fronteira. Ok. A Edilene Lopes também participa da nossa entrevista. Vou começar com a Jussara agora. Jussara? Não sei quem é essa Jussara. Doutor, obrigada aqui pela presença, pela entrevista. Chama muita atenção que essa ação ela foi apresentada logo depois que a Procuradoria-Geral da República apresentou a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas aqui no Brasil. Há uma relação entre esses dois fatos? Zora, sabe o que chama mais atenção para mim? Que os rumores sobre a denúncia do ex-presidente Bolsonaro era que ia ser apresentada na sexta-feira dessa semana. Então, eu te faço uma pergunta. Por que foi adiantada? Não, eu quero saber, perguntei ao senhor se há uma relação entre esses fatos. Eu estou fazendo a pergunta ao senhor. De nossa perspectiva,
Ah, mas o cara aqui foi educado e eu que estou fazendo a pergunta. Eu falo assim, eu respondo o que eu quero, fazer igual o general lá, né? O Augusto. Ah, você pergunta o que você quer, mas eu respondo o que eu quero, pô. Ah, o que tem a ver uma coisa com a outra, cara? Você acha que os Estados Unidos tá se importando, o cara, o advogado lá com denúncia de Bolsonaro? Lá? Não há por que preparar uma Ah, a explicação. denúncia como a que a gente preparou para entrar em Tampa, demora dias. E como vocês devem saber de outros casos, os prazos que impor as ordens do ministro são extremadamente apertados. Então a gente teria que e teve que começar a planejar para entrar com essa ação muitos dias antes. Ah, então, tá vendo? Edilene? Doutor Martim, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista. Eu queria saber se outras ações nesse sentido também estão sendo preparadas por vocês aí nos Estados Unidos. Em quanto tempo nós teremos a primeira resposta dessa ação protocolada hoje aí? O próximo passo que é possível que a gente avance é entrar com um pedido de uma liminar. Porque as ordens ameaçam com o seguinte, ameaçam com que você tem certo prazo ou vai forçar um shutdown, né, a pagar o serviço. Agora, Igual fizeram tem com o Exxon. acontecido no passado que quando apagar um serviço é forçado através de terceiros, né, não, obviamente não voluntariamente pela Rumble, isso pode desestabilizar a plataforma de uma forma global, o qual pode levar a problemas para Truth Social e Trump Media e outros, aos quais a Rumble presta serviço. Né? Doutor Martim, perdão interrompê-lo. A liminar se refere a quê? A liminar se refere a que nenhuma empresa nos Estados Unidos que seja intimada a cumprir com ordens judiciais que não vão pelos 3 canais que eu expliquei, sejam proibidas de cumprir com as ordens do ministro se são empresas nos Estados Unidos. E também Bom, isso, hein? pedindo que a Corte americana declare que a Rumble não precisa cumprir com essa ordem, com esse mandado do ministro. Essa Doutor liminar Martim, deve ser apresentada quando? essa liminar vai ser apresentada quando? Pergunta da Edilene. Em breve. Não posso, não quero me adiantar, mas será apresentada em breve. Agora, doutor Martim, já aconteceu lá atrás algum caso semelhante nos Estados Unidos? Lógico de um que ministro, não. um juiz de um outro país determinar uma ordem nos Estados Unidos? Você acha? Esse caso já Tem aconteceu cabimento? lá atrás ou é a primeira vez? Isso é até uma forma de fazer com que a justiça norte-americana consiga entender quais serão os passos num caso como esse, é isso? O norte para a justiça agir daqui para frente em outros processos envolvendo outros países? É uma pergunta muito interessante. A gente não achou precedentes de uma situação similar. Então, na história dos Estados Unidos recente, que a gente pôde identificar até agora, não identificamos nenhum outro caso no qual um ministro ou um juiz estrangeiro encaminha mandados diretamente a empresas americanas sem cumprir com os canais oficiais para que as autoridades americanas deem o consentimento àqueles mandados. Não conhecemos outro caso assim. É isso aí. Você conhece alguém mais autoritário e arrogante do que o Alexandre de Moraes? Agora, sabe uma coisa que eu perguntaria aí e que ninguém perguntou? Quais as sanções? O que vai acontecer com ele? Se essa liminar for colocada, ele vai emitir essas notinhas dele aí do compra-se em 2 horas e os Estados Unidos não vai cumprir porra nenhuma, o que vai acontecer? É isso que eu queria saber. E se ele falar que tem que pagar aquelas multas de 50 milhões de não sei o que de reais lá por dia, por hora, e essa liminar lá na corte americana, igual ele falou, falar que não precisa pagar nada, como que vai fazer se o dinheiro... Como é que vai acontecer? Eu fiquei com essa dúvida aí, o cara aí deixou essa entrevista aí, precisava ter perguntado. Outra coisa, se ele for condenado, o que acontece? É ele que paga? O que vai acontecer? Ou é o governo brasileiro que vai pagar? Porque você sabe, né? Se um cara desse aí é condenado, qualquer juiz, um funcionário público qualquer, quem paga não é ele. Se for no exercício do cargo, quem paga é o governo, é a União. Então, exemplo, se ele for condenado
a indenizar o Rumble, ou sei lá, em alguns milhões, sei lá, não sei quanto que a justiça está cobrando aí, né? Quem que vai pagar? É ele? Não, não vai ser, vai ser o governo. Então o que quer dizer que refresca para mim e para você que paga os impostos caríssimos aí? Entendeu? Eu precisava ter perguntado esse advogado, ou ter colocado aí, junto com esse advogado, um jurista, um cara brasileiro, que ele é americano, esse advogado, fala bem o português, mas ele é americano, né? A bandeirinha na lapela. Aí, podia ter colocado um cara, essas duas aí, eu não sei, a Jonha e a Tonha, não, entendeu? Precisava ter colocado alguém que entende de lei, aí eu não sei, eu não conheço, não as conheço, não sei, pela pergunta idiota que elas fizeram, não deve ser jurista. Tem que perguntar pro cara, fala assim, escuta, e aí, o que acontece? E se nesse caso o Alexandre foi condenado, quem que paga? E quais as sanções que ele, a pessoa física dele, pode receber do governo americano? Cancelar o visto, pôr o pelar e ir pra jaula? Puta, ia ser da hora, hein, cara? Já pensou aquela imagenzinha que o Alan fez aí com ele atrás da grade? Ah, ia ser demais. Mas eu fiquei com essa dúvida aí, não sei se vocês ficaram também, entendeu? Comentem aí, e eu acho que até que enfim o dia dele tá chegando.